Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos entrar para as próximas duas divisões do reino Plantae. Na aula passada nós vimos sobre as briófitas e as pteridófitas e na aula de hoje nós falaremos sobre as gimnospermas e as angiospermas, que são os vegetais que possuem sementes. Então vamos começar pelas gimnospermas. As gimnospermas, elas têm esse nome porque gimno significa nu e esperma significa semente. Então o que está relacionado ao nome ao vegetal? Essas sementes, elas não estão protegidas por nada, por isso que elas são chamadas de sementes nuas. E então esses vegetais pertencem ao grupo das espermatófitas, que possuem sementes, juntamente com as angiospermas. Esse é o primeiro grupo, a ter uma independência da água para reprodução, justamente porque a gente vai ter aí o grão de pólen originando aí o anterozoide, que nesse caso a gente vai chamar de célula espermática, para reprodução, para a fecundação. Então, tem a independência de água para a fecundação. Então, elas são as plantas que apresentam óvulo, e após a fecundação, o óvulo vai originar a semente, por isso que são plantas espermatófitas, que possuem semente. A semente, ela tem uma escaminha, uma pele chamada de tegumento, que reveste o embrião formado após a fecundação. E o primeiro grupo também é apresentar grão de pólen e o tubo polínico, para a fecundação aí, para o grão de pólen atingir então o óvulo desse vegetal. Então a gente tem várias novidades evolutivas nesse grupo, é um grupo bem importante, que abriga filos importantes. Existem dois tipos de esporângios nesse grupo, que são o megasporângio, que forma o megásporo, que origina o que a gente chama de gametófito feminino, e o microsporângio, que forma o micrósporo, que vai originar o gametófito masculino. Então, o que é maior é o feminino e o que é menor é o masculino. O óvulo, ele é o megasporângio, que origina um megagametófito, que é o gametófito feminino. Esse gametófito origina quem? O gameta feminino. Dentro do megagametófito, a gente tem o arquegônio. O arquegônio abriga a oosfera, e a oosfera é o gameta feminino. Os megasporângios, eles ficam dentro do que a gente chama de estróbilos femininos, que é a pinha, aquela que a gente usa para decorar a árvore de Natal, aquela pinha bem bonitinha, é o megasporângio, é o estróbilo feminino. Já os microsporângios, eles ficam nos estróbilos masculinos, que são menores. Eles dão origem aos micrósporos, que vão originar quem? O gametófito masculino, que é o grão de pólen. Que dentro do grão de pólen a gente vai ter quem? A célula espermática, que vai levar esse gameta está dentro do grão de pólen, que vai ser levado para a germinação, para o tubo polínico e ter aí um encontro com a oosfera. Então, esse grão de pólen, como a gente não tem fruto nesse vegetal, ele é um grão de pólen alado. Ele tem como se fosse umas asinhas, então ele é fácil de ser transportado pelo vento. E aí ele consegue atingir a oosfera. Então, olha o ciclo das gimnospermas. Então, a gente tem a fase esporofítica e a fase gametofítica. Na fase esporofítica, a gente tem aqui a formação do zigoto. Esse zigoto foi fruto da fecundação e então ele vai formar aí o embrião. O embrião, ele fica dentro dessa sementinha. Essa sementinha aí, ela vai originar um jovem broto que vai se desenvolver. Desse vegetal adulto, a gente tem os cones polínicos, que são os microsporângios, e os megasporângios, que são os femininos. O megasporângio, eles vão originar, vai ter o óvulo, e vai ter a oosfera, o arquegônio, que é o gameta feminino. Já os microsporângios, eles são aqueles que vão, por meiose, originar quem? Os grãos de pólen. O grão de pólen, ele vai ter essa célula generativa, que vai se dividir em duas e formar os espermas para a fecundação. Já a parte feminina, ele tem 4 megásporos, Ele vai ter aqui, olha só, a célula mãe do megásporo, que é um óvulo, Então, ele vai ter 4 megásporos e que ele vai originar aí, 3 vão se degenerar, e um vai dar origem ao gametófito feminino. A gente vai ter então a célula ovo, o arquegônio, para a fecundação pelo esperma aqui masculino, pela célula germinativa masculina, fazendo a formação então do zigoto e o ciclo continua.
Quais são os 4 filos atuais presentes nas gimnospermas? É o das cicadófitas, que são as cicas, os ginkgófitas, que são da ginkgo biloba, os ginetófitas, que a gente tem aí o gineto, a efedra e a Veusvitia, e nós temos as sequoias, que pertencem ao filo das coniferófitas, que são as maiores gimnospermas. Então a gente tem os pinheiros também, as araucárias, formando esse grupo, essa grande divisão do reino Plantae. Agora, as angiospermas. As angiospermas, elas vão ser os vegetais que possuem flores e frutos. Então, eles têm todos os mecanismos evolutivos dos outros vegetais, porém, eles têm flor e fruto. Então, a sua semente ela está protegida. Elas têm em torno de mais ou menos 240 mil espécies já catalogadas. A gente encontra angiosperma em todos os tipos de ambiente, água doce, em manguezal, em ambiente desértico, em ambientes terrestres variados, vários tipos de biomas e vários tipos de tamanhos também. A importância das angiospermas é que elas são as responsáveis por reter a maior parte do gás carbônico do ambiente, além de fornecer frutos, sementes, folhas e raízes como fonte de alimentação. São a base, aí, juntamente com os outros vegetais das cadeias alimentares, onde elas estão também. As principais características exclusivas, né, das angiospermas, a gente tem a flor e o fruto. Então, começando com a flor. A flor, ela é o órgão reprodutor da angiosperma. O desenvolvimento da flor, ela aumenta o quê? Que é a sua capacidade reprodutiva, porque ela acaba chamando a atenção dos polinizadores com o seu conjunto de pétalas, que é a corola. Então, a sua cor chamativa atrai polinizadores, produzem um cheiro através das suas glândulas odoríferas, que também vão levar o polinizador até o nectário, que é uma região da flor onde produz o néctar para alguns agentes polinizadores se alimentar e, em troca, eles ajudam na sua polinização. Como é um exemplo aí dessa imagem do beija-flor polinizando, porque ele vai ao nectário e depois o bico dele fica cheio de grãos de pólen. Depois, quando ele vai na outra flor da mesma espécie, acaba levando o grão de pólen juntamente com o gameta masculino para fecundação. Existem algumas formas de polinização que a gente classifica, que é a anemofilia, a hidrofilia, a entomofilia, a ornitofilia e a quiropterofilia. A forma de polinização, que é exatamente como o pólen é levado, pode ser então pelo vento, que a gente chama de anemofilia, pode ser pela água, que a gente chama de hidrofilia, pelos insetos, como a entomofilia, ornitofilia acontece através das aves e as quiropterofilias por morcegos. Nem todas as flores têm nas suas pétalas, né, cor, porque se for uma flor que vai atrair polinizador noturnos, ela geralmente a sua pétala é branca e vai liberar um cheiro, né, à noite. Então ela vai gastar a sua energia nas suas células para liberar esse odor através das suas glândulas odoríferas, justamente para que à noite esses agentes polinizadores consigam alcançar aí o seu nectário e ajudá-las na polinização. Agora, aquelas que contam com os polinizadores que têm hábitos diurno, elas possuem uma cor bonita, atrativa. Então, olha só as estruturas de uma flor. Então, ela tem o receptáculo floral, as sépalas que ficam aqui guarnecendo, né, o conjunto de pétalas, que é a corola. No centro, a gente tem o estigma, que é a abertura para o estilete, que leva o grão de pólen até o óvulo, que está dentro do ovário da flor, que é essa parte mais dilatada. E nós temos aqui vários filetes, e na pontinha do filete as anteras repletas do quê? Repletas de grão de pólen. Então, só de passar a mão assim numa flor, a nossa mão fica cheia de grãos de pólen, porque essa antera ela é extremamente sensível ao toque. Então, um animal polinizador também fica com o seu corpinho todo sujinho de grão de pólen para ajudar na polinização. Filete e antera formam a parte masculina da flor. Estigma, estilete e o ovário, a parte feminina da flor. Então, o filete e a antera formando o que a gente chama de estame. Agora, outra característica exclusiva das angiospermas são os frutos. Após a fertilização, os tecidos do ovário eles vão encerrar os óvulos que originam o fruto.
O fruto ele protege a semente que abriga o embrião e também facilita a dispersão dessa semente em vários locais diferentes. Então, após a fertilização, o óvulo desenvolve a semente e o ovário desenvolve o fruto após a fertilização ou a fecundação. O grão de pólen chegou lá no óvulo que está dentro do ovário da flor. Então, o ovário desenvolve o fruto e o óvulo desenvolve a semente. Então, após a fecundação, as pétalas murcham e caem. O receptáculo que contém o ovário se desenvolve, mudando de cor, amadurecendo o fruto. Né? A gente tem, então, o ovário desenvolvendo o fruto e dentro lá o óvulo desenvolve a semente. Existe também o mecanismo de dispersão de sementes, além da dispersão do grão de pólen. Aqui a gente vai ter a semente sendo levada para outros locais, juntamente com o embrião dentro da semente. A zoocoria é a dispersão de sementes feitas por animais. A anemocoria é através do vento, como a gente vê aqui. E a hidrocoria é a dispersão de sementes através da água. Sobre a reprodução das angiospermas, elas vão seguir o padrão do ciclo haplodiplobionte, onde a gente tem aí também a fase esporofítica e a gametofítica. Então, a gente tem a flor, né, que vai à formação do tubo polínico para aí ter a fertilização. Então, a gente vai ter a formação do fruto e a formação da semente também após a fertilização. Então, o grão de pólen, que está lá nas anteras, ele vai ser levado até o estigma através da polinização. Quando o pólen entra em contato com o estigma, ocorre um crescimento celular em direção ao óvulo, que a gente chama de tubo polínico. E aí o grão de pólen vai descendo ao longo desse tubo polínico. No tubo polínico tem 3 núcleos haploides, um que é vegetativo e 2 que são espermáticos. Um dele fecunda a oosfera e os outros 2 núcleos eles são chamados de núcleos polares. Então, a primeira fecundação gera o embrião diploide e a segunda fecundação origina o endosperma triploide, que vai nutrir o embrião enquanto ele está ali dentro da semente e não germina. Então, olha só, o grão de pólen vem ao estigma, desce através do túbulo polínico. Então, tem as células espermáticas que formam o tubo. No tubo polínico, a gente tem aqui no final, né, a oosfera, que é o gameta feminino. E nós temos aqui o óvulo, os núcleos polares e a micrópila, que vai ser aí a região de entrada também desse gameta masculino. E aí vai ter a formação, né, do embrião diploide e a segunda que vai ser apenas aqui para esses núcleos polares nutrirem o embrião até a sua germinação. Como que fica o embrião então? O embrião fica aqui dentro e esse endosperma ele vai aí ser essa região dos núcleos polares que vão então ser fruto da segunda fecundação para nutrir esse embrião aqui, que ele é diploide, né? Ele é 2N e ele vai receber os nutrientes necessários até ele germinar. Para as angiospermas, a gente tem a formação de 2 classes distintas, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, que antes a gente chamava apenas de dicotiledôneas. As monocotiledôneas, elas têm apenas um cotilédone na sua semente, que é uma folha embrionária ou germinativa pela nutrição do embrião. E as dicotiledôneas são aquelas que têm 2 folhas embrionárias dentro da semente, ou seja, 2 cotilédones para nutrir o embrião. Exemplos de monocotiledôneas são a cana-de-açúcar, milho, o agave e o bambu. E das dicotiledôneas, o feijão, a soja, a mangueira, o pé de café, entre outros. Então, para a gente diferenciar as monocotiledôneas e eudicotiledôneas sem ver a semente, a gente pode ver a questão da nervura das folhas. Se ela for reticular, é uma eudicotiledônea. Se ela for paralela, é uma monocotiledônea. Se a sua raiz for pivotante ou axial, é uma eudicotiledônea, tem 2 cotilédones. Ou se ela for fasciculada ou parecendo uma cabeleira, é monocotiledônea. Se a sua flor tiver 4 pétalas ou 5 ou os múltiplos, ela é uma eudicotiledônea. Se ela for trímera ou com múltiplos de 3, né, 3 pétalas ou 6 pétalas ou seus múltiplos, né, ela é uma monocotiledônea.